Beleza, pessoal? Então, neste vídeo, mantido para venda e operações descontinuadas. Algumas questõezinhas comentadas que nós selecionamos, não necessariamente todos estão aqui, né? Lá no material em PDF, nós estamos sempre inserindo novas questões, enfim. Então, aqui só algumas, né, interessantes, bacanas, para que nós possamos fazer essa abordagem, tá bom? Vamos embora então. Deixa eu vir aqui na telinha para a gente fazer essa abordagem. Primeira questão fala o seguinte: as normas brasileiras de contabilidade apresentam procedimentos técnicos que às vezes entram em conflito com o estatuído na lei das SAs. Um desses campos discordantes é o conteúdo técnico das operações descontinuadas, tratado pela NBCTG 31. De acordo com as orientações dessa norma, a entidade deve mensurar o ativo não circulante mantido para venda pelo valor em uso, o valor ajustado, o valor presente, mais o valor residual? Não. Valor contábil ajustado pelo valor residual, menos as despesas estimadas para sua manutenção? Nope. E, pasmem, senhores, faltou aqui a opção C. Mas a gente põe aqui, não tem problema. C é menor entre o seu valor contábil, e o valor justo, menos as despesas de venda. E aí, o que você acha da opção C aqui? Certinho, né? Então, opção C, menor entre seu valor contábil e o valor justo menos as despesas de venda. A D, ele põe maior aqui, maior entre o seu valor contábil e o valor justo. Ele põe aqui, ó, diminuído das despesas, só que ele põe de distribuição. Tá errado também. E a E maior entre o valor realizável e o valor contábil. Ele põe maior entre o valor realizável e o valor contábil. Então, gabarito, opção C, tá bom? Ficou faltando ainda na montagem dos slides. Vamos embora. Próxima. A empresa Inovação SA está construindo uma nova sede para instalar todos os seus departamentos, que hoje encontram-se distribuídos em várias locações e na atual sede. Pretende ficar na atual sede até que a nova matriz seja construída. Assinou compromisso firme de venda da sede atual com a empresa Oportunidade. O contrato prevê a condição de transferir a sede no momento em que seja feita a conclusão. Então, ele vai transferir a sede no momento em que seja feita a conclusão do novo prédio. Então, vamos lá. A empresa de inovação ela está construindo uma nova sede para instalar todos os seus departamentos, hoje enquanto distribuídos em várias locações na atual sede. Pretende ficar na atual sede até a nova matriz seja construída. Assinou o compromisso firme de venda da sede atual com a empresa Oportunidade SA. Muito bem. Aí ela fala o seguinte: assim, o prédio da atual sede na contabilidade deve ser. E aí, pessoal? Reclassificado para ativo não circulante? Nesse caso, atende aí aos requisitos de ativo mantido para venda? O que você acha? Reclassificado para ativo circulante? Circulante, ativo mantido para venda? Ativo mantido para venda. Não circulante, tu sabe que não é, né? Então, essa A está fora. A B, reclassificado para ativo circulante, ativo mantido para venda. Será que atendeu os requisitos lá da norma? C, mantido como ativo imobilizado, sendo depreciado normalmente. Reclassificado para investimento pelo valor líquido contábil, viajou. Mantido como ativo imobilizado e ter suspensa sua depreciação? Nada a ver, né? Se ele manter como ativo imobilizado, não vai suspender a depreciação. Então, nós ficamos entre a B e a C, na verdade, né? E a gente vai para os requisitos lá. Olha, o que acontece, galera?
Qual é o critério básico para mim classificar como ativo não circulante mantido para venda? Tem que estar disponível para venda imediata. Então, quando ele fala aqui, cara, ó, em transferir a sede apenas, né, quando concluir o novo prédio, já eras, né? Tá bom? Então, tem que estar disponível para venda imediata em suas condições atuais, né? Não existe essa restrição aí de... Não, beleza, tá para venda, mas somente quando finalizar aqui. Pô, não é disponível para venda imediata, tá bom? Então, as únicas restrições que deve ser ali é a parte costumeira, né? Pô, a burocracia ali em termos, né? Se for uma compra financiada, o trâmite normal, né? Cartorial, os prazos do cartório, as restrições normais na venda. Mas não pode, né? O cara, não, eu estou ocupando aqui, eu só vou sair quando fechar lá. Não, né? Esquece. Então vai manter no ativo imobilizado. Por que a norma ela é tão severa, né? Se você parar para pensar, são vários os requisitos. Por quê? Porque, galera, é o seguinte, quando ela classifica como ativo circulante, né, ativo não circulante mantido para venda, lá no ativo circulante, cessa a depreciação, tá bom? Então, todo esse contexto aí acaba impactando, né, em termos lá de impacto no lucro, enfim, então toda essa maquiagem contábil aí pode acontecer nesse contexto aí, tá bom? Beleza? Por quê? Porque depreciação vai impactar lá o resultado, né? Beleza? Essa despesa de depreciação. E aí, ao não ocorrendo essa despesa de depreciação, acaba também distorcendo esse contexto lá de resultado, né? Enfim, então a gestão pode querer dar uma ludibriada ali, não, vamos colocar aqui para não computar depreciação, enfim, tá bom? Então, toda essa parada aí, beleza? Em volta desse contexto. Vamos lá, considere as seguintes assertivas sobre operações descontinuadas. Primeira assertiva, já vamos analisando uma a uma aqui se está certo ou errado. Uma operação descontinuada pode ser um componente da entidade que foi baixado ou está classificado como mantido para venda e representa uma importante linha separada de negócio ou área geográfica de operações. E aí, uma operação descontinuada pode ser um componente da entidade que foi baixado ou está classificado como mantido para venda e representa uma importante linha separada. Sim, né? É um dos requisitos aí, tá? Certinho isso aqui. 2. A entidade deve evidenciar o resultado das operações descontinuadas em um montante único na demonstração do resultado, bem como a análise desse valor em nota explicativa ou na própria demonstração de resultados. E aí, a entidade deve evidenciar o resultado das operações continuadas em um montante único na demonstração do resultado, bem como a análise desse valor em nota explicativa ou na própria demonstração de resultados. Sim, entre os critérios de evidenciação, o CPC 31 destaca que a entidade deve evidenciar justamente, né, esse montante único na demonstração do resultado, que ele fala aqui, ó, montante único na demonstração do resultado, bem como a análise desse valor em notas explicativas ou na própria demonstração do resultado. Tá bom? Isso aí também, né, é tratado lá no CPC 26, que a gente verifica lá, né, que ele fala que tem que ser operações descontinuadas. Tem lá uma partezinha no escopo lá. Então, reforça aqui, né, nesse CPC 31 essa perspectiva aí. A entidade deve evidenciar os fluxos de caixa líquidos atribuídos às atividades operacionais, de investimentos e de financiamento das operações continuadas referentes a controladas recém-adquiridas. E aí, certo ou errado? A entidade deve evidenciar os fluxos de caixa líquidos atribuídos às atividades operacionais nas operações continuadas referentes a controladas recém-adquiridas. Galera, para as recém-adquiridas, né,
a norma fala o seguinte, a entidade deve evidenciar os fluxos de caixa de líquidos atribuídos a atividades operacionais de investimento e de financiamento das operações descontinuadas, tá? Até aqui, ó, ponto. E aí a norma fala o seguinte, essas evidenciações não são exigidas para grupos de ativos mantidos para venda sejam controlados recém-adquiridas, tá? Então, isso aqui não é um requisito lá. Então, errado, portanto. 4. A entidade deve evidenciar o montante do resultado das operações continuadas e o das operações descontinuadas atribuídos aos acionistas controladores. Aí, tudo certinho. Beleza? Cara, esses aspectos de evidenciação é bem tranquilo, porque assim, ó, a norma fala, né? Operação descontinuada, ele sempre deve evidenciar as grandes classes do que está sendo tratado. Então, estou dando uma dica aqui que pode ser útil para você. Por quê? Porque eu sempre estou batendo que esses critérios de evidenciação são pouco explorados em prova. Algumas vezes nem são explorados. Essa questão aqui pegou pesado nesses critérios de evidenciação, não é comum. Mas, principalmente a terceira ali, o cara cobrou uma exigência bem específica realmente, tá bom? Mas, uma dica bacana aí para esses critérios de evidenciação. Então, sempre que aparece lá, por exemplo, operações descontinuadas, né? Então, nós temos operações continuadas e operações descontinuadas. E aí, sempre que envolve esses grupos, né, classes de ativos, então estou lá dentro de um ativo imobilizado, classe, né, de ativos imobilizados, classes de ativos intangíveis que são relevantes, né, um grupo lá, só uma classe relacionada a direitos, outra classe relacionada a marcas, então grandes classes dentro do grupo, isso aí é sempre explorado em termos de evidenciação. Olha, tem lá os ativos intangíveis, então é importante evidenciar aqui, né, nas classes que sejam relevantes. E aqui não deixa de ser uma aplicação lógica desse processo. A entidade deve evidenciar o montante do resultado das operações continuadas, então uma grande classe, né, de operações, e operações descontinuadas, outra classe de operações atribuível aos acionistas controladores. Então essa parte de evidenciação, ela é bem lógico, né? Vamos olhar a primeira aqui. A primeira não cobrou evidenciação, né? Então, assim, você bem tranquilo de saber que a 1 estava dentro da ideia aqui. Então, já eliminava a opção B ali. Vamos ver novamente aqui a leitura. A entidade deve evidenciar o resultado das operações continuadas em um montante único na demonstração do resultado, bem como análise desse valor no explicativo ou na própria demonstração dos resultados. Bem tranquilo, né, de visualizar isso aqui, não precisa estar memorizando muito. A entidade deve evidenciar o resultado das operações continuadas. Por que seria montante separado? É um montante único, né, na demonstração do resultado. E aí, com conhecimento lá do CPC 26, a gente sabe que tem lá, né? Realmente. Bem como análise de valor na explicativa na própria demonstração do resultado. O mais comum é ser onde? Lá em notas explicativas. Agora, aqui ele cobrou, né, um detalhe bem específico, realmente. Essa 3 aí. E a 4, e o cara foi sacando, essa questão aqui bem difícil, né? Por quê? Porque o cara tinha que saber a 3, ó. Ou ele sabia ou ficava entre essas duas aqui, ó. Então, realmente, a questão complicadinha essa aqui da FCC. A 4 era bem de boa, né? Tranquilo também. Agora, realmente, o cara pegou pesado aqui, se tu parar para pensar. Por quê? Porque a 3 era um detalhe bem específico da norma, né? Cara, é isso que, enfim, foge um pouco do nosso controle. Imagina se a gente tivesse que memorizar tudo que deve ser evidenciado em cada CPC. Cara, daria aí umas 500 páginas para você, talvez mais, só de critérios de evidenciação. Porque tem pronunciamento, tem lá 20 páginas só de evidenciação. É uma parte, assim, realmente pesada. Geralmente é lógico, é isso que eu estou falando, né? Sempre falar as políticas contábeis das bases de mensuração, ou por que computou, né, tal forma, da onde que tirou essas estimativas. Então, questões subjetivas que não há como constar lá na demonstração contábil, deve ser evidenciada em nota explicativa. Então, você lendo ali, você verifica aí com um pouquinho, né, de perspicácia
de verificar que aquela questão de, pô, isso aqui realmente faz sentido, né? Isso aqui, aí você se pergunta, isso aqui, será que é importante para o usuário saber que o resultado das operações continuadas e um montante único lá? Pô, acho que é importante isso aí, não é mesmo? Então, você lê aquilo ali e tenta imaginar se aquilo ali realmente é importante para o usuário, né? Beleza? Dentro do possível. Mas é isso, não tem como você memorizar todos esses contextos aí de evidenciação, infelizmente. Tá bom? Vamos embora, próxima questãozinha aí. Em 31/12/2015, a companhia Y possuía um prédio onde estava localizada a sua sede. O prédio estava avaliado em R$500 mil. Com a mudança de diretoria, a sociedade empresária decidiu construir uma nova sede, comprometendo-se com o plano de venda do prédio, iniciando as ações para localizar um comprador. O preço pedido pelo prédio foi de R$480 mil. Assinale a opção que indica onde deve ser evidenciado o prédio no balanço patrimonial da companhia Y em 31/12/2016. Ativo não circulante mantido para venda, realizável a longo prazo, propriedade para investimento, ativo imobilizado, ativo intangível. Vamos embora. Em 31/12, vamos verificar aqueles requisitos, né? A companhia Y possui um prédio onde está localizado a sua sede. O prédio está avaliado em R$500 mil. Com a mudança da diretoria, a sociedade empresária decidiu construir uma nova sede, comprometendo-se com o plano de venda do prédio, iniciando as ações para localizar no comprador. O preço pedido pelo prédio foi de R$480 mil. Então, o preço está avaliado em 500 e o preço pedido pelo prédio foi de 480 mil. Que mais, galera? Assinar a opção que diga onde serve evidenciado o prédio do balanço patrimonial. Eu tô vendo aqui que a questão é um pouco problemática pelo gabarito, né? Tá bom? O gabarito veio na opção D. Então, o que eles entenderam aqui? Vamos fazer uma análise. Vamos lá. Primeiro requisito, pessoal. Comprometeu com plano de venda. Então, requisito 1 atendeu aqui. Iniciou as ações para localizar no comprador. Segundo requisito, bacana. O preço está razoável. Então, 500 mil e ele está vendendo por 380. Então, assim, 3 requisitos foram atendidos, tá bom? E são 5 requisitos lá na norma. E aí, o que a banca entendeu aqui? Ele não... Quais são os requisitos que faltou aqui? A venda, né? Venda concluída em até 1 ano, como regra geral. Então, não foi informado nada nesse sentido. E a questão, né, de ser improvável alterações significativas. Improvável alterações significativas no plano, né? Então, assim, isso aqui não foi informado. E também isso aqui não foi informado. Então, assim, foi mal elaborada a questão, né? Muito bonita, mas não tem como eu saber se... inclusive, induzia a marcar o quê? Ativo não circulante mantido para venda. Então, assim, a questão deveria ser anulada. E por que colocou aqui? Para você ver que existem situações lá na hora da prova que você vai precisar tomar uma decisão, né? Provavelmente ninguém entrou com recurso isso aqui, e enfim, passou, né? Gabarito, opção D. Tá? Então ela entendeu que não houve atendimento de todos os requisitos. E por isso, né? Tipo, implicitamente
como se não tivesse atendido, mas obviamente que isso aí prejudicou o julgamento objetivo, né, da questão e, portanto, deveria ser anulado. Próxima questão. A empresa possui em seu balanço patrimonial de 31/12/2014 terreno contabilizado 400 mil no ativo imobilizado. A direção da empresa decidiu, em 2 de janeiro, colocar o terreno à venda e passou a evidenciar o ativo não circulante mantido para venda. Na data, o valor justo do terreno era de 350 mil. De acordo com o CPC 31, a contrapartida do reconhecimento do valor justo do terreno em 2 de janeiro de 2015 deve ser reconhecida como... Então, vamos lá. O valor contábil do terreno era de quanto? 400 mil. Então, o valor contábil era de 400 mil. Isso lá em 31/12/2014. Tá? Aí, em 2 de janeiro de 2015, a empresa decidiu colocar o terreno à venda e evidenciou em ativo não circulante mantido para venda. Tá? É o que ela fala aqui, ó. Beleza. E aí, nessa data, o valor justo do terreno era de 350 mil. Tá? Então, o valor justo, 350 mil. Então, pessoal, nesse caso aqui, nós teremos uma diferença, né, a menor de 50 mil. Então, o valor contábil era 400, valor justo 350. Essa diferença vai ser evidenciada, reconhecida como despesa no resultado, né? É o que fala lá o pronunciamento. Deve ser reconhecida como despesa, ajuste a valor presente, patrimônio líquido, reserva de capital. Não. Então, gabarito, opção A. Em 1/1/2010, uma empresa adquiriu um terreno por 100 mil. Na época, a empresa tinha a intenção de utilizar o terreno em suas operações durante 20 anos e vendê-lo por 30 mil. Em 31/12/2014, a empresa resolveu vender o terreno. Nesta data, o valor justo do terreno era de 150 mil e a empresa estimava despesas de venda de 10 mil. De acordo com o CPC 31, o terreno estava mensurado no grupo de ativos não circulantes mantidos à venda por... Bacana a questão, né? Ela te cobrou o seguinte, ó, menor mensuração. É menor entre o valor contábil, o valor justo, menos despesas de venda. É o que diz a norma. Valor contábil, valor justo, menos despesas de venda. O menor. E aí é só a gente pegar aqui qual que é o valor contábil. O valor contábil é 100 mil. A gente põe aqui, ó, até tem outra cor aqui. 100 mil. Uma parada bacana, né? Adquirir um terreno. Daí ela fala assim, ó, na época a empresa tinha intenção de utilizar o terreno de exploração de 20 anos e vendê-lo por 30 mil. Então, assim, isso aqui seria o quê? Deixa eu botar aqui para melhorar a situação aqui. Valor residual, não é mesmo? Agora, estamos diante de um terreno. Terreno não deprecia. Então, essa informação aqui é inútil, né, nesse caso. Como o terreno não se deprecia, não vai nos ajudar em nada aqui, né, na parada. Então, o valor contábil é 100 mil. Beleza? Vamos embora. Valor sempre tem uma casquinha de banana, né? Valor justo menos despesas de venda. Valor justo 150, despesa de venda de 10. Então, nós temos aqui 140 mil. Logo, o terreno estava mensurado pelo menor valor. Simples assim. Menor valor é esse aqui. Gabarito C. Bacana, né? Questãozinha. Tranquilo? Vamos embora. Próxima questão. O frigorífico ETA S.A. atua em 3 diferentes segmentos, que durante X1 apresentaram os seguintes resultados. Vamos embora. Apurados em 31/12 em milhares de reais. Então a gente deu aí diversas, né, ou bovinos,
segmentos, né? Então, bovinos, aves, suínos e o total da parada aí. Beleza pura. E aí vamos ver o que ele pede aí sobre esse contexto. Tá, te deu aí vendas, né? CPV, outras despesas, resultado dos impostos, imposto sobre o lucro, lucro líquido. E aí ele fala o seguinte: devido à baixa rentabilidade do segmento de aves, a direção do frigorífico ETA deu início em novembro de X1 a um plano para vender esse segmento de negócio, tendo iniciado um programa firme para localizar um comprador e concluir o plano. O segmento estava disponível para venda imediata, olha aí, disponível para venda imediata, e a direção acreditava ser altamente provável que a venda estivesse concluída até o final do primeiro semestre. Cara, ele deu tudo aqui, né? Tipo assim, os requisitos estão atendidos, né? Durante dezembro de X1, a direção do frigorífico passou a discutir a possibilidade de concentrar suas atividades apenas no segmento de suínos, devido à sua maior rentabilidade. Olha lá, suínos, olha o lucro líquido aqui, 2 milhões e 100, né? Devido à sua maior rentabilidade. Colocar à venda também o segmento de bovinos. Então, a possibilidade de considerar apenas o segmento de suínos. Aves ele já tinha, né? A direção do frigorífico deu início em novembro de X1 a um plano para vender, tá? Então tem aves, bovinos e suínos, tá? Tudo bem. E aí, durante dezembro de X1, a direção passou a discutir também a possibilidade de concentrar suas atividades apenas no segmento de suínos, devido à sua maior rentabilidade, e colocar à venda também o segmento de bovinos. Então, durante dezembro de X1, a direção passou a discutir. Tudo bem, vamos ver o que ele quer chegar aqui. Nas demonstrações contábeis do frigorífico ETA relativas a X1, o resultado líquido das operações continuadas. Cara, que questão bonita, né? Resultado líquido das operações continuadas, ele quer saber. Caramba, que questão massa. Mas vamos lá. Parece difícil, mas dá para destruir. Então, primeiro ponto que nós vimos aqui. Primeiro ponto que gostaria de destacar. Esse segmento aqui atende, né, aos requisitos de ativo não circulante. Então, ativo não circulante mantido para venda. Existe o plano, foi iniciado o programa firme, a venda é imediata, é altamente provável decorrer até um ano. Então, considerando isso, o resultado líquido do segmento de aves, esses 140 mil aí, deve ser demonstrado nas operações descontinuadas. Aves, por quê? Porque atendeu tudão lá. Tá? Agora vamos para os bovinos. O que ela falou lá, cara? Que os bovinos, a direção passou a discutir, né? Tá dando um grande debate lá, enfim. Então, ainda, né? Não atende aos critérios. Então, bovinos não atende ainda. Os critérios. Então, ele é ativo, não circulante, tá lá dentro, né, das operações continuadas. Então, aqui, ó, operações continuadas. Esses 80 aí. Show? E os suínos também, né? Ele não falou nada, os suínos estão bombando e eles falaram que querem só permanecer com os suínos. Então, 2.100 também é operações continuadas. Perfeito? Então, 2.940. Gabarito, opção D. Eita ferro! Eita! Questãozinha massa, né? Eita! Vambora. Oitava questãozinha. Empresa sem clientes possui 3 unidades. A primeira produz pneus, a segunda fabrica tapetes e a terceira produz perucas. Então, pneus, tapetes e perucas. Verificando que não há sinergia das duas primeiras unidades com as de perucas, a empresa
colocou essa unidade à venda em X1 e entrou em contato com compradores. A venda só depende de advogados redigirem o contrato e deve ser finalizado no início de X2. Ao apurar o resultado, ou seja, ele está falando que é provavelmente, né? Tipo, basicamente é isso. A venda só depende. O que significa isso aí? A venda é altamente provável. Entenderam a parada? Altamente provável. De advogado redigir o contrato deve ser finalizado no início de X2. Ao apurar o resultado do exercício de X1, o contador ficou que a unidade de perucas teve um lucro de R$ 125. A melhor classificação do lucro na demonstração de resultado é: como o segmento de perucas aí, ele pode ser considerado, né? Então, se é altamente provável, o segmento de perucas é o quê? Operação descontinuada. Operação descontinuada. E, portanto, a melhor classificação do lucro de demonstração do resultado é o quê? Resultado de operações descontinuadas. Gabarito, opção C. Top, né? Capa de revista, como diz a música. A questão não anda, ela desfila, ela é top, é capa de revista. Na verdade, nós somos tops, né? Por quê? Estamos destruindo esse pronunciamento aqui. Estamos destruindo tanto que nós merecemos até um brinde, um cafezinho, uma água, alguma parada assim. Então nós vamos fechar aqui esse bloco, brindar a vida, a destruição de pronunciamentos contábeis e já retornamos para fechar essa abordagem bem bacana aqui do CPC 31. Forte abraço, bons estudos, já voltamos. Valeu!